Eu sou Leandro Viana e chegou a hora de falar do filme francês Anatomia de uma Queda, que tá ganhando todos os prêmios possíveis de filme estrangeiro aí, até ganhou o melhor roteiro do Globo de Ouro em cima de Oppenheimer. Mas Anatomia de uma Queda é um thriller jurídico que vai explorar a fundo ali o casamento meio que conturbado da Sandra e do Samuel, mas principalmente assim sobre a morte misteriosa do marido. O filme é basicamente a Sandra, ela tendo que provar ali perante um tribunal, o júri ali, que a queda do marido foi um acidente e não ela própria assim que matou ele. Então, muitos segredos serão revelados aí, deixando a gente sempre em dúvida se ela matou ou não o marido. Mas pessoal, assim ó, sem enrolação, depois da vinheta aí eu vou te contar todos os detalhes e explicar o final desse filme. Só para fazer um resumão aí do filme, porque tanto a Sandra quanto o Samuel são escritores, ela atualmente assim com muito mais sucesso, porque ele meio que entrou em um retrocesso aí criativo desde um acidente do filho ali do casal, né, o filho de 11 anos, o Daniel, esse acidente que resultou na perda quase que total da visão do guri. Então, um certo dia, o Daniel ele volta para casa assim e encontra o pai morto, como se tivesse caído do telhado da casa. E como a família mora em um lugar isolado, ali não existe testemunhas, o caso no tribunal vai apontar para dois motivos ali. Ou a Sandra é a culpada, ou o próprio Samuel tirou ali a sua vida. E a partir daqui, a Sandra então tem um grande desafio de tentar provar que ela é inocente, porque vai vir à tona assim diversos problemas do casal, muitas brigas, uma traição por parte da Sandra, tudo isso se torna de conhecimento público. Mas vamos aos poucos aqui, porque esse julgamento é que vai te dar armas para condenar a Sandra ou não. Vamos aos detalhes que podem incriminar a Sandra, porque o filme começa com ela sendo entrevistada ali em casa por uma aluna e o marido coloca uma música instrumental do 50 Cent no volume mais alto possível. That? Okay, bye. Bye. See you soon. Yeah, definitely. E eu gosto muito dessa música, mas óbvio que não dá pra tu dar uma entrevista com esse volume assim tão alto, a mulher vai embora, e na versão da Sandra, após isso aí, a Sandra conversou com o marido, foi pro seu quarto, colocou fones de ouvido, adormeceu, e só acordou quando o filho estava gritando, assim, no momento que achou o pai morto. E nisso, então, ela diz que talvez um dos fones devia ter caído do seu ouvido. Um álibi fraquíssimo. E por isso, então, o advogado diz que a melhor defesa é dizer que o Samuel cometeu suicídio. Algo que não facilita, assim, para Sandra é uma evidência de última hora que mostra uma gravação de uma briga do casal. Sim, o Samuel gravava momentos da própria vida, assim, para ajudar no seu projeto literário. E essa gravação mostra o pior lado da Sandra. Essa evidência é forte porque a Sandra tentou encobrir o fato que eles brigavam. Só que a gente nunca vai saber qual era a intenção dessa gravação aí. Se o Samuel estava usando para ter uma visão criativa, ou se ele começou ela de propósito essa briga aí para incriminar a Sandra desse crime. Foi tudo uma atuação, sabendo que essa gravação ela seria descoberta em algum momento. Porque esse julgamento também traz à tona que a Sandra usou uma pequena ideia lá de um livro do Samuel para escrever um romance de enorme sucesso. E agora assim, ó, pessoal, antes de continuar, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. E agora, tentando ver o lado do julgamento que absolve a Sandra, uma informação dada é que o Samuel sofria de depressão, algo que aumentou assim depois do acidente do filho. O terapeuta dele vai no julgamento, tenta defender o lado do Samuel, que ele não cometeria tal ato, e nisso a Sandra traz um fato assim novo, dizendo que um dia ela chegou em casa, viu o marido desmaiado, com vômito ao redor, vários comprimidos no vômito, e agora nesse momento ela cogita que ele já tenha tentado se matar antes. Algo meio conveniente de se falar, depois que o advogado deu essa linha de pensamento assim para seguir o caso. Mas outra coisa que fica muito no ar é o Daniel, o filho do casal, que muda o depoimento 2 vezes
Primeiro, ele disse que ouviu os pais conversando normalmente, assim, sem briga, quando ia passear com seu cachorrinho lá, falou que tinha certeza que estava fora de casa, perto do galpão, e quando tentaram recriar o cenário com a música alta e tudo mais, o Samuel mudou o depoimento dizendo então que estava dentro de casa, e para poder ter ouvido então aquela conversa, mas sem gritaria, sabe? Ele salientou então que por causa do trauma de ver o pai morto, não estava conseguindo recriar perfeitamente assim os acontecimentos. E a gente aqui não consegue nem dizer se ele está falando a verdade ou se está mentindo para dar uma perspectiva mais favorável para a mãe. Só que mais tarde, depois do julgamento ali, tá rolando, dele ouvir da mãe falando que encontrou o Samuel então desmaiado e com um vômito perto dele ali, o Daniel, ele muda de novo o depoimento e dessa vez ele foi para casa e fez um teste com o próprio cachorro. Ele fez o Snoopy, sim, esse é o nome do cachorro dele. E aliás, quando eu era um bebê, eu tinha um Snoopy, mas era de brinquedo aqui. Mas voltando pro filme aqui, o Daniel então fez o Snoopy comer as aspirinas para comprovar tudo que a mãe disse lá no tribunal sobre a tentativa de suicídio do pai, para comprovar que era verdade. Ele fez isso para confirmar que o cachorrinho tinha comido o vômito do Samuel, nesse caso citado pela Sandra, nesse dia exato aí, vômito que tinha restos de comprimidos, e por isso o Snoopy passou mal, né? Então o Daniel, ele não tinha feito essas conexões que o passar mal do cachorro tinha a ver com ele também, sobre o pai dele ter vomitado. Mas o Daniel não para por aí, ele continua a história, dizendo então que o pai levou o Snoopy pro médico, com ele junto no carro ali, e daí o pai veio com uns papos meio estranhos, dizendo que o Snoopy não viveria para sempre e que o Daniel tinha que começar a imaginar a vida sem ele. E perante o júri ali, o Daniel afirma que agora entende o que o pai estava falando, que ele estava falando de si mesmo. E na declaração final, então ele diz que não consegue imaginar a mãe matando o pai, mas sim consegue imaginar o seu pai cometendo suicídio. Essa declaração é o que vai fazer a Sandra ser absolvida desse crime. Mas afinal, a Sandra é inocente assim ou o Daniel mentiu na cara dura para a mãe não ser presa? E a resposta, gurizada, eu vou te dar depois desse convite especial para vocês participarem do clube de assinaturas do Nerdverso, onde a partir de R$ 4,90 aí vocês podem ajudar a gente a manter qualidade. São 3 níveis diferentes e tem vários benefícios. Vocês vão ter um grupo exclusivo para participar com os integrantes do Nerdverso, vão poder concorrer a sorteios mensais de lives no Instagram, de prêmios exclusivos e também de participar do podcast aqui com a gente, tá? Então assim, ó, o nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês de coração aí. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para quem quiser também participar do clube. Então, vamos lá. E o final, meus amigos, é que ele é 100% interpretativo e essa é a magia do filme. Vai ficar só na nossa imaginação o que realmente aconteceu com Samuel, se a Sandra é culpada ou inocente. E todo depoimento tem essa ambiguidade, porque o resultado da autópsia falava que provavelmente o Samuel foi atingido por uma arma na cabeça antes de cair, né? Ao mesmo tempo que o julgamento provou que é improvável, desculpa a redundância, mas mostrou que é improvável que a Sandra tenha conseguido golpear, empurrar o Samuel. Nenhuma das duas teorias explica os respingos de sangue. E é aquilo. Até a Sandra não ter ficado assim feliz no final por ter sido absolvida, tem seus dois lados. Ela pode ser inocente e só agora, nesse momento, ela pode processar o fato do marido ter se matado. No começo do caso, ela foi contra usar esse tema no tribunal e ela sempre exaltou os pontos positivos do marido ali no julgamento. Então, ela está só agora processando essas emoções associadas à morte do marido e talvez até uma culpa por não ter ajudado, por não ter visto o problema. Mas, por outro lado, né, se a Sandra realmente matou o marido, agora ela está vivendo aí uma vida de mentiras. E isso vai muito além do que apenas mentir para o próprio filho. Ela sabe que o Daniel, o filho, mentiu para ajudar ela, para apoiar ela, que ela sabe que o Daniel ele entende o que aconteceu ali, então o filho vai ser sempre uma lembrança de todo esse fato ocorrido. E essa ambiguidade do que é verdadeiro ou não, essa perspectiva é algo que eu gostei. E se vocês pararem para pensar, o depoimento que decidiu tudo foi dado pelo filho quase cego ali. E essa história fragmentada
vai do telespectador decidir a sua própria visão, né? E pra mim, Leandro, eu vou falar pra vocês, pra mim a Sandra é culpada e o filho ali, o Daniel, ele mentiu perante o tribunal, essa é a visão que eu tive, tá? E olha, que faz todo sentido, tá? O Daniel mudar o depoimento toda hora, porque a nossa memória é falha, né? Se pedirem pra eu comentar aí como foi o meu dia, eu posso esquecer, eu posso até mudar vários fatos. Imagina pra uma criança que passa por um trauma gigante. Mas, gurizada, assim, ó, comentem aí o que vocês acharam do filme, se a Sandra é culpada ou inocente. Falem a opinião de vocês, me contem se gostaram desse final interpretativo. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir nosso podcast, o podcast Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.